Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política. Quem me acompanha aqui hoje é a repórter de política Letícia Bernardetti e o nosso convidado aqui do Café com Política de hoje é o vice-governador do estado, Matheus Simões. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Alegria. Queria já aproveitar e começar perguntando sobre as expectativas, porque o governador Romeu Zema deve deixar o governo do estado aí no final de março e o senhor vai assumir a cadeira do executivo. O que o governador não conseguiu fazer e que vai ser a prioridade do senhor? Eu acho, Letícia, que a gente tem um desafio que é acabar de entregar aquilo que está já em plena execução. Nós temos grandes inaugurações que derivam de um trabalho de muito tempo que vem sendo realizado. Por exemplo, o metrô começa a operar com a linha 2 logo depois da saída do governador. Nós temos a previsão do início das obras do Rodoanel, também logo depois da saída do governador. 4 dos hospitais regionais vão estar ainda em fase de pré-implantação e são implantados ao longo desses meses. Então tem muita coisa para acontecer ao longo desses poucos meses que faltam para o final do mandato do governador Romeu Zema, o mandato original meu e dele, né, até o final desse ano, e que vão estar na minha mão para acabar de entregar. A tranquilidade é que, como eu já venho coordenando o secretariado ao longo dos últimos 6 anos, para mim é uma continuidade de trabalho. Óbvio, né, eu e ele fomos aprendendo com o tempo como administrar melhor, nos relacionarmos melhor com a Assembleia, então tenho certeza que vai ser um período tranquilo do ponto de vista de administração com muitas entregas. É claro que tem a dificuldade de ser um período também eleitoral, aí são outros os desafios. Vice-governador, entrando um pouco no tema da segurança pública, recentemente o secretário de Segurança, né, Rogério Greco, ele chegou a confirmar a presença de facções em Minas, né, como o PCC, o Comando Vermelho, e diante desse contexto eu queria que o senhor me explicasse um pouco quais medidas que o Estado está tomando para conter esse avanço, né, principalmente nessas comunidades que têm registrado confronto, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem a Vila Semig, a Serra. O que o governo está fazendo para conter esse avanço do crime organizado aqui em Minas? 3 facções, as 3 maiores facções do Brasil, estão tentando se instalar em Minas Gerais. O TCP, né, o Terceiro Comando Puro, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. Nós vamos agir em todas as frentes contra as 3 tentativas. A gente tem pontos em que cada um deles já estão tentando se estabelecer. E é óbvio que o crime organizado já está presente no Estado. Ele não está instalado do ponto de vista de domínio de território. Por que ele já está presente no Estado? Porque eles já têm o domínio da Bahia acima. Eles têm Bahia do Rio de Janeiro e de São Paulo abaixo. Então, nós estamos no centro da rota de entrada de armas e drogas deles vindo do exterior e vindo dos outros estados. Então a gente tem uma presença, nem que seja pelos grandes corredores, que foi onde começaram os nossos problemas, né? Eles tentando controlar os grandes corredores de acesso ao Estado. Nós vamos em cada uma das regiões que a gente perceber que eles estão tentando promover domínio de território, atuar com a presença da polícia de forma ostensiva, como nós estamos fazendo nesse momento na Serra. Há quase 30 dias eu determinei pessoalmente uma operação de ocupação do aglomerado da Serra, nos essas 3 áreas da Serra que são as mais graves, especialmente ali em torno da Praça do Cardoso. A presença da polícia é efetiva e definitiva. A polícia não sai de lá enquanto a gente não tiver certeza da pacificação, e eu vou usar a expressão que caiu em contra... Essa expressão ficou complexa depois do Rio de Janeiro, né, quando falam as pacificações das favelas, mas enquanto não tiver um ambiente pacificado, nós não saímos de lá. É inadmissível que uma pessoa tenha o seu celular fiscalizado por um agente do crime organizado na hora que ela está voltando para casa, como estava acontecendo na entrada da Serra, e a presença da polícia garante que isso pare de acontecer. A gente tem visto alguns confrontos entre eles. Aconteceu em Araguari, 60 dias atrás, nós acabamos tendo morte de 6 dos criminosos em confronto com a polícia. Tivemos aquele problema grave há 60 dias atrás no Barreiro, onde nós tivemos num campo de futebol uma briga entre 2 facções. Depois voltamos a ter esse problema da Serra com um baleado em plena zona sul de Belo Horizonte. O que nós temos feito é, cada vez que acontece um evento desse, a polícia entra para dentro, e como aconteceu no tiroteio da Vila Semig de 4 dias atrás, nós já prendemos os 4 envolvidos. Como aconteceu na Serra, nós fomos prendendo todo mundo que estava lá e ainda fomos ao Rio de Janeiro para prender 3 dos criminosos que comandavam a Serra à distância, uma mulher e 2 homens.
E vamos continuar atuando dessa mesma forma. É polícia, 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 polícia. A única resposta para a tentativa de invasão do crime organizado é lembrar ao criminoso que em Minas Gerais o domínio da força, o monopólio da violência é da polícia. Ninguém porta arma, ninguém transita na rua praticando violência, ninguém tem direito de ameaçar ninguém. Se fizer, vai ser perseguido e preso, e se reagir, vai sofrer as consequências da reação. Minas não tem medo de bandido e a nossa polícia é uma polícia firme e garantidora do direito das pessoas de bem. Não somos uma polícia muito letal, eu chamo sempre atenção para isso, que fala, a polícia está matando. A nossa polícia, historicamente, é uma polícia que mata muito pouco, mas é uma polícia que responde com força quando ela é confrontada. E no meio dessas recentes operações, né, o senhor já citou algumas ações, mas como que o Estado consegue garantir a segurança dos moradores dessa região para que essa população não fique exposta a esses confrontos, né? Citando essa situação, principalmente aí de domingo, em que teve inclusive uma senhora que foi feita refém com um fuzil ali. Como que o Estado garante a segurança dessa população? Se a gente tivesse condição de ter um policial para cada pessoa, as pessoas falam, seria ótimo. Eu falei, não, seria um péssimo sinal, né? Seria um sinal de que nós perdemos completamente o controle do nosso ambiente. Eu não consigo ocupar todos os aglomerados do Estado ao mesmo tempo. Mas em todos aqueles que tiver algum tipo de problema mais grave detectado, como a gente detectou na Serra, a operação vai ser feita e a presença policial vai ser definitiva. É assim que eu garanto, onde a área está conflagrada, a segurança da população. As pessoas perguntam, por que tem policial em todas as entradas da Serra? Para que a pessoa de bem passe com tranquilidade por lá, sabendo que ninguém vai passar armado ali para dentro para ir buscar alguém lá dentro, trocar tiro lá dentro, para a gente ter certeza da segurança das pessoas. Nós vamos expandindo essa ação à medida que seja necessário. Infelizmente, quando eu tenho atos isolados, porque o que aconteceu no final de semana foi uma fuga. Eles tiveram um confronto, na fuga a polícia perseguiu e um deles entrou dentro de uma casa. Esse é o tipo de risco que, infelizmente, a gente continua correndo enquanto não conseguir empurrar todas as facções para o lado de fora. Mas eu fico feliz que a senhora acabou saindo ilesa do incidente e nós prendemos os envolvidos, inclusive aquele que estava mantendo a senhora sob mira de revólver. Então a polícia vai continuar nessas regiões? Não só vai continuar, como nós vamos expandir a presença da polícia para outras regiões em que a gente perceba que está começando a acontecer sistematicamente o confronto entre facções. Tem alguma? Nós temos já 9 alvos para os próximos meses. A gente tem evitado falar quais são os alvos, especialmente porque quando a gente chega para fazer a pacificação, a gente também quer prender aqueles que estejam por lá, né? Então, o aviso prévio nesse caso não é muito positivo, porque frustra as investigações da Polícia Civil. Ainda nesse tema de segurança, vice-governador, a gente tem também questões envolvendo o sistema prisional aqui em Minas, né? Ultimamente a gente teve alguns casos de registro de fugas e mortes dentro das unidades. Então, quais medidas que o governo pretende adotar para fortalecer esse sistema prisional aqui em Minas, ao mesmo tempo que garanta a segurança dos servidores e dos internos? Nós temos um déficit de mais de 20 mil vagas em Minas Gerais. O problema nessa hora volta a ser financeiro, porque construir 20 mil vagas prisionais custaria alguma coisa como 2 bilhões de reais para o governo de Minas. E eu não pretendo colocar 2 bilhões de reais no sistema prisional abrindo mão de terminar o hospital regional, de fazer duplicação de rodovia, o que significa que eu trabalho com um sistema muito comprimido. Infelizmente, uma gestão de prioridades. O estado de Minas Gerais é um estado que passou por muitas dificuldades financeiras, a gente teve muito trabalho para voltar a situação a uma normalidade, mas isso nos coloca na posição de ter que tomar adesão àquilo que a gente faz e àquilo que a gente não faz. A gente tem construído novos presídios, eu tenho neste momento mais de 3 mil vagas sendo construídas ou em processo de contratação no estado de Minas Gerais, mas eu ainda estarei, quando elas estiverem prontas, 17 mil vagas atrás do que eu precisaria. Como é que eu resolvo isso? Bom, a gente está aumentando a capacidade de alguns presídios, então instalando mais camas dentro das celas. Nós estamos conversando com o Tribunal de Justiça para que as APACs sejam uma solução mais usada para aqueles criminosos de pequeno potencial ofensivo e que praticaram crimes leves. E nós estamos especializando alguns dos nossos presídios em crime organizado para evitar fuga e para evitar confronto interno. Separar os faccionados é muito importante, porque quando eu deixo uma pessoa não faccionada convivendo com um faccionado, o faccionado batiza o outro preso, ou seja, ele ameaça o outro preso de morte se ele não entrar para dentro da facção.
Então, toda vez que eu identifico faccionados dentro de um presídio, hoje eu peço a remoção desses faccionados para presídios que só têm faccionados daquela mesma estrutura. Quem não entende muito de política criminal fala, não, Matheus, mas aí você vai pôr eles todos juntos, eles vão conversar. Olha, o que eu não posso correr risco é deles terem contato com quem não é da facção. E esses presídios têm que ter os nossos melhores bloqueadores de telefone, o nosso melhor sistema de segurança, para que a gente tenha certeza que eles não sejam acessados lá dentro. Então, nós estamos melhorando a criação dessa categoria nível máximo de segurança para os faccionados e tentando levar os de baixa periculosidade para dentro das APACs. Isso vai tirar um pouco de pressão. Mas estou fazendo concurso agora para mais 1.200 agentes penitenciários. Vai ser necessário, porque a gente está com uma população carcerária que é grande e que não vai diminuir, porque a polícia não vai parar de prender. Só para a gente fechar esse tema da segurança, né? Quando a gente vê alguns ônibus, motoristas de ônibus tendo que mudar a rota por medo da violência, de passar por determinadas regiões, isso aí seria alguma falha ali na estratégia de segurança do Estado, ali, até de garantir ali, o Estado garantir o direito de ir e vir ali da população? Falha maior seria se acontecesse o que está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que as rotas de ônibus foram dominadas pelo crime organizado. E eles não têm medo nenhum, porque são eles mesmos que estão fazendo o transporte. Mas é claro que isso demonstra que nós temos um problema para combater. E é por isso que eu preciso da polícia na rua, é por isso que a polícia muitas vezes, que é taxada como uma polícia dura e violenta, precisa ser dura efetivamente nas abordagens, porque nós não podemos submeter a população a situação de medo. Mudança de rota de ônibus é um péssimo sinal da necessidade de atuação mais dura da polícia naquela área. Mas é um sinal muito melhor do que o domínio dos serviços públicos pelo crime organizado, como tem acontecido no Rio e em São Paulo. Então eu acho assim, Minas tem problemas com o crime organizado, não tem dúvida nenhuma, é por isso que eu estou mobilizando milhares de homens todos os dias no combate ao crime organizado. Mas é incomparável a nossa situação com a situação de Rio e São Paulo, e é por isso que a gente precisa continuar lutando, brigando, atuando, agindo, prendendo, entrando em confronto. E eu sempre comemorarei quando no final do confronto os policiais estiverem vivos. Se os criminosos estiverem presos, melhor. Mas se eles tiverem morrido no caminho, não vou ser eu que vou ficar reclamando da polícia ter agido e feito o trabalho dela. E eu estou falando isso porque de vez em quando eu ouço, né, alguém falando, mas morreram 12 criminosos e nenhum policial. Bom, o motivo para preocupação é qual, né? Eu ficaria preocupado se tivesse morrido algum policial. Vice-governador, eu queria mudar um pouco o tema agora para a gente falar de Propag, né? A gente sabe que dentro desse programa existem algumas contrapartidas que o Estado precisa fazer com investimentos em educação, segurança e infraestrutura. Já há uma expectativa em relação a esses investimentos obrigatórios? A gente tem uma definição do que os mineiros podem esperar a partir desses recursos que devem ser investidos por conta do Propag? Nós já vimos reorganizando as contas de Minas Gerais para que a gente pudesse fazer mais investimentos. Então, por exemplo, o principal investimento previsto no Propag, o chamado Juros pela Educação, a gente já cumpria integralmente através do nosso Trilhas de Futuro. 80 mil bolsas de formação profissional, de formação técnico-profissional, que são todos os anos oferecidas aos mineiros, né? A gente paga o curso, paga a alimentação, paga transporte. Isso é uma das obrigações do Propag, que a gente já cumpre, é o Juros pela Educação. O Juros pela Infraestrutura, nós já estávamos colocando mais de R$1 bilhão por ano em infraestrutura, então nós vamos continuar alocando para cumprir as obrigações do Propag. Só que eu e o governador assumimos um compromisso extra com a população de Minas Gerais e com a Assembleia Legislativa. O compromisso de que todo recurso apurado na venda da Copasa se transformaria num aumento dos nossos investimentos em infraestrutura, habitação e segurança. E nós vamos fazer isso. Então eu preciso, obviamente, fazer a venda da Copasa, e assim que a Copasa for alienada, a gente tem um pacote já preparado de intervenções de infraestrutura que tem que ser aceleradas. Matheus, qual obra nova? Não é obra nova, são obras que a gente já está organizando, só que ao invés de eu demorar 5 anos para fazer, eu vou conseguir cair esse calendário para 2 anos. E isso vai me liberando espaço para pensar no que vem depois. Então a gente tem chamaria de pacote, não, mas uma lista de obras que já estavam previstas para serem executadas nos próximos 5 anos e que a gente vai conseguir reduzir muito o prazo delas com base nessa venda da Copasa. Por exemplo, hoje a gente ainda tem 25% de todas as estradas de Minas Gerais. Minas tem 24 mil quilômetros de estrada asfaltada estadual. Nós temos 25% ainda dessas estradas em péssimo estado de rodagem.
O parâmetro nacional é que esse parâmetro péssimo estado de rodagem, ele seja menor do que 7. Ele sempre vai existir, porque tem uma chuva grave, então você vai sempre ter alguma área grave em estado de rodagem. Eu vou conseguir fazer essa redução em 3 anos, com base no dinheiro da Copasa. Então, neste momento, os investimentos estão só esperando a venda da companhia, que deve acontecer, a gente imagina ainda até o final do primeiro trimestre, já foi autorizada pela Assembleia, está tudo caminhando bem, para que a gente possa começar essas intervenções. E aí, entre esses investimentos, tem alguma área que vai ser prioridade, seja educação, segurança ou infraestrutura? O que vai ser priorizado? O que nós decidimos? Na educação, o nosso compromisso é atender todos os parâmetros nacionais de excelência, colocando todo o dinheiro que seja necessário para isso. Então, tem meta para alfabetização até o 2º ano. Colocamos todo o dinheiro necessário, já até batemos a meta, vamos continuar investindo nisso. Nós temos meta de alimentação na escola com agricultura familiar. Estamos colocando 400 milhões de reais por ano em compra de alimento para agricultura familiar. Temos meta de oferecimento de curso técnico. Estamos oferecendo hoje, somando trilhas, mais do que a gente tem dentro das escolas, 120 mil vagas anuais de ensino técnico. Então, nós vamos continuar pondo dinheiro para garantir a performance exigida pelo governo federal, que são boas metas. Na infraestrutura, a gente tem ainda uma carência muito grande. Então eu diria que do ponto de vista de volume de dinheiro novo, a infraestrutura é que vai ser mais beneficiada. A educação vai ser a mais beneficiada com acompanhamento da política pública e a infraestrutura com aumento dos investimentos. Nós vamos ter uma discussão sobre quais são as linhas de investimento na segurança, por quê? Segurança precisa de mais investimento em tecnologia, mas a gente já fez investimentos muito grandes em frota. Compramos mais de 10 mil viaturas ao longo dos últimos 5 anos. Em armamentos, compramos mais de 10 mil armamentos nos últimos 5 anos. Em contratação de pessoal, contratamos mais de 15 mil novos policiais nos últimos 5 anos. Só que nós temos limitações legais. E aí não adianta eu pôr o dinheiro. Por exemplo, eu queria muito contratar mais policiais civis do que eu tenho hoje. Mas eu tenho uma limitação na lei de responsabilidade fiscal que não me deixa fazer essa contratação. Então, segurança nós ainda estamos discutindo. Ela é um alvo, eu não vou pôr o dinheiro nos presídios, eu já falei isso, não adianta vir me dizer que a prioridade é construir presídio, porque a prioridade é garantir a segurança de quem está na rua. É claro que eu tenho que garantir segurança dentro do presídio, mas conforto para o preso é a minha segunda prioridade, depois que eu tiver garantido segurança para quem está na rua andando. E aí, não sendo construção de presídio, que tipo de ferramenta pode me ajudar a ter mais segurança para as pessoas, já que eu tenho limitação de contratação de pessoal? A gente tem discutido algumas soluções de inteligência artificial e eu sou muito feliz com os resultados que a gente já tem alcançado com a questão das câmeras e da identificação de foragidos. Nós já prendemos mais de 1.500 pessoas com base em identificação facial, desde que os nossos sistemas de identificação facial estão rodando. Portanto, nos parece que ter mais câmeras e um sistema melhor, mais ágil de identificação e ação sobre os identificados talvez seja a prioridade com o recurso do Propag. Nessa questão dos investimentos em segurança, vice-governador, a gente sabe que tem uma certa insatisfação de algumas categorias da segurança pública em Minas com a gestão do governador Romeu Zema. Eles falam que por pouco diálogo com a categoria, também por questão de falta de investimentos. O senhor acha que o Propag ele pode ajudar, de certa forma, a melhorar essa relação com esses servidores da segurança pública? Como que o senhor enxerga isso e como que o senhor pretende trabalhar isso, né, ao assumir aí a cadeira de governador? Para mim, primeiro é dizer que a melhor polícia do Brasil é a polícia de Minas Gerais. Eu estou falando da polícia civil, estou falando da polícia militar, estou falando da polícia penal, estou falando do nosso corpo de bombeiros, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Dito isso, nós temos frentes diferentes para garantir que a polícia funcione bem. A primeira delas é volume de gente contratada. Eu acho que mais do que nós estamos fazendo é impossível, porque dentro do limite do que a lei permite, nós estamos fazendo os maiores concursos da história da polícia. Nesse momento, em Minas Gerais, há 3 mil soldados da Polícia Militar em formação. Eu tenho o concurso aberto da Polícia Civil, eu tenho o concurso publicado da Polícia Penal, eu tenho turmas em formação do Corpo de Bombeiros, então o primeiro pilar, que é o pilar de volume de gente, a gente está trabalhando. O segundo pilar é o pilar de infraestrutura. É aí o que eu disse, né? Viaturas, armamentos, coletes balísticos, centros de treinamento, reforma de delegacias. Isso tudo está acontecendo e vai continuar acontecendo, vai receber mais aporte para que a gente tenha quartéis mais estruturados, delegacias mais estruturadas, sistemas de informática prontos. Segundo pilar.
O terceiro pilar é o pilar de formação, e nós temos as melhores academias do Brasil. Compramos uma academia nova para o Corpo de Bombeiros com o acordo de Brumadinho, fizemos investimentos relevantes na Academia de Polícia Civil, que esse ano completa, aliás, 100 anos, é uma alegria para a gente ver a nossa academia, o sucesso que ela tem feito. E a Polícia Militar tem já, historicamente, uma academia que é referência, tanto que nós treinamos polícia de outros estados. Quando a gente chega no tema remuneração, é que talvez a gente tenha algum, não vou dizer atrito não, mas alguma dificuldade de lidar com a demanda das categorias, porque eu tenho limitações orçamentárias. O governo Zema começou dando um reajuste de quase 15% para as forças de segurança, depois nós conseguimos dar, 2 anos depois, um reajuste de 10%, depois demos um reajuste geral há 2 anos atrás. Nesse meio tempo, aumentamos o auxílio fardamento, que equivalia a 1 salário de soldado por ano, agora para 4 salários de soldado por ano, que eles recebem adicionais. Neste ano passado, de 2025, criamos um auxílio alimentação que as forças de segurança não recebiam, e agora cada agente recebe pelo menos R$1.000 por mês de auxílio alimentação. Você pensar que um soldado recebe de salário inicial R$3.800 líquido, esses R$1.000 são quase 25% de acréscimo na remuneração do soldado no ano passado. Agora, nesse começo do ano, estamos colocando mais R$500 de auxílio alimentação para todos eles, o que significaria mais 12% de aumento do valor líquido recebido por um soldado ou por um investigador em começo de carreira. E eu espero que a gente possa avançar ao longo do ano discutindo o reajuste de todos os servidores públicos, porque aí todos os servidores têm direito de receber o reajuste inflacionário. Justamente isso, porque quando estava a discussão ali do Propag, muito se falou que um possível reajuste estaria condicionado à adesão ao Propag. Agora que essa adesão foi feita, vai ter reajuste esse ano? Se sim, de quantos por cento? Acho que é a maior pergunta. Eu fiz um compromisso na Assembleia de que se os deputados federais derrubassem os 3 vetos do Propag, o reajuste estava garantido. Infelizmente, o Congresso derrubou um veto só. Derrubou o veto do uso do fundo, mas o veto que traria mais dinheiro para a gente, que era poder incluir as dívidas com garantias reais, não foi derrubado. Não consigo entender por quê. Mas, de qualquer forma, eu tenho hoje espaço para discutir com as categorias. A database em Minas Gerais é historicamente o mês de maio. Então, a gente está se preparando para essa conversa com todas as categorias. E eu repito uma coisa sempre. É direito do servidor ter o reajuste anual. Eu sei disso. Eu sou servidor público. Você não ter o reajuste inflacionário significa que, ao longo do tempo, a sua remuneração vai sendo destruída. A minha avó, que foi quem me criou depois da morte dos meus pais, é professora aposentada do Estado. Sou eu que pago todas as despesas complementares dela. Então, assim, eu sei exatamente como é restrita a vida de uma pessoa, de uma professora nossa, de um agente público com uma remuneração muitas vezes baixa e que, ao se aposentar, vai vendo essa remuneração sendo destruída ao longo do tempo. Eu não deixo de reconhecer esse direito. O que eu tenho é limitação financeira, efetivamente. Não é falta de compreensão nem de sensibilidade. Mas esse ano é um ano em que eu tenho boas expectativas. Acho que a gente está conseguindo organizar as contas do Estado, a gente conseguindo fazer o leilão da Copasa para que os investimentos tenham garantia de fonte. Acho que a gente tem condição plena de chegar no mês de maio com isso discutido com a Assembleia. Porcentagem ainda? Não, ainda não, é porque assim, a reajuste inflacionário é sempre a inflação, né? E nós temos que fechar a inflação ali do mês de maio para entender os 12 meses anteriores. O vice-governador, o senhor está falando que nessa questão de ser a database ser ali o mês de maio, mas a gente está em ano eleitoral, né? Então tem um período ali que não pode haver reajuste. Inclusive, essa é até uma preocupação por parte dos servidores. Como que o senhor pretende, então, talvez lidar aí com esse tempo mais curto para conversar com esses servidores sobre esse possível reajuste? E de fato vai ter, assim? Ou... A recomposição ela pode acontecer ao longo do período. Não pode haver reestruturação de carreira, aumento efetivo de salário. A gente, infelizmente, não tem nem condição de discutir uma coisa desse tipo. Mas o prazo não será problema. Nós estamos no governo atentos a isso. Estamos esperando também, com relação aos professores, a publicação da alteração do piso da educação, né? Porque nós sempre demos o reajuste do piso. Estamos esperando para o governo federal anunciar qual vai ser o reajuste. Os ministros soltaram um primeiro anúncio, mas o reajuste mesmo não saiu ainda. Nós estamos no aguardo. Isso acaba também influenciando o momento e o percentual que nós vamos discutir com as categorias. E esse reajuste vai ser geral para todas as categorias ou vai ter negociações separadas, como segurança pública? Com exceção dos professores, que tem uma regra nacional que a gente não pode fugir, o governo Zema já há 5 anos tomou uma decisão. Nenhum reajuste é feito que não para todos os servidores ao mesmo tempo.
Por quê? Nós hoje somos proibidos de reestruturar a carreira. Se eu não posso... E tem até algumas carreiras que precisavam ser reestruturadas. Falava ontem com alguém que me perguntava, Fundação Clóvis Salgado, Fundação a FAOP, a Fundação de Ouro Preto, IMA, SEMAD, DR, precisavam ter carreiras reestruturadas. É proibido. Se é proibido reestruturar a carreira, por que eu vou negociar reajuste salarial com uma carreira separada da outra? Reajuste salarial é inflação, tem que ser dado para todo mundo ao mesmo tempo. Ainda nesse tema do Propag, vice-governador, um dos projetos do governador Zema era trabalhar com a privatização da CEMIG, né? Até inicialmente, né, quando vocês apresentaram os projetos para a Assembleia, tinha ali essa questão de transformar a CEMIG em corporation, né? Inclusive, a CEMIG ela foi incluída na lista de ativos para transferir para a União. Mas como que o senhor pretende trabalhar isso durante o seu governo? O senhor vai tentar levar adiante essa questão da privatização da CEMIG? Acho que a primeira resposta tem que vir do governo federal, porque, como você disse bem, a CEMIG está oferecida ao governo federal para a privatização. Porque a federalização da CEMIG ela depende da transformação da CEMIG em corporation, que é um formato de privatização. Eu não tenho como transferir ela para o governo federal se eu não fizer isso antes por conta de travas contratuais. O governo federal sabe disso e ela está lá oferecida nessa condição. Ela vale, nessa condição, ela chega a valer quase 12 bilhões de reais. Ela é um dos nossos itens oferecidos ao governo federal. Se o governo federal quiser, nós não temos alternativa. Nós vamos ter que, ao longo dos próximos meses, porque eu só tenho até julho para resolver isso, pela lei, a Assembleia teria que autorizar a transformação em corporation. Se a União não quiser a CEMIG, não olhar para a CEMIG, não pedir a CEMIG, eu ainda assim voltarei nessa discussão com a Assembleia. A lei continua lá apresentada. Por quê? A CEMIG hoje, por mais bem gerida que ela seja, e nós conseguimos avanços fenomenais com a CEMIG, ela é muito lenta por ser uma estatal. Aqui em Minas Gerais, não sei se quem está nos acompanhando sabe disso, que a maioria das pessoas acha que Minas Gerais inteira é atendida pela CEMIG. E nós temos duas outras empresas aqui em Minas Gerais. Uma em Poços de Caldas, que atende só Poços de Caldas, e a Energisa, que atende ali a nossa divisa com o Rio de Janeiro, 80 e poucos municípios. A Energisa, quando ela precisa fazer uma subestação, ela gasta 18 meses para instalar a subestação. Nós gastamos 38 meses para instalar uma subestação. Por quê? Porque nós somos uma estatal. Para tudo eu tenho que fazer 2, 3 vezes a cotação, porque eu tenho que fazer o processo licitatório, alguma coisa muda de preço, eu tenho que começar o processo licitatório todo de novo. A Energisa não precisa fazer nada disso. Resultado é que quando você tem duas cidades vizinhas, como é o caso de Goianá e Rio Novo, ali na divisa com o Rio de Janeiro, tudo que Goianá queria era passar a ser atendida pela Energisa, como seus vizinhos de cerca são. Porque se eles pedem uma ligação nova, está chegando uma indústria, imediatamente a energia está disponível. Aqui em Minas, você gasta meses para conseguir isso no resto do estado, por conta da falta de velocidade da CEMIG. Isso só se resolve com a transformação da CEMIG em corporation. Lembrando que ninguém fala em venda da CEMIG. Não tem nenhum interesse em vender as ações da CEMIG. Nosso interesse é transformar em corporação e continuar com a nossa participação do mesmo tamanho que ela está, ou transferir a nossa participação para o governo Lula, se for isso que eles exigirem. Para transformar em corporation, precisaria de uma nova votação em relação ao referendo popular? Eu precisaria, porque há duas questões sobre o referendo que são muito graves. Primeiro é o custo. O Tribunal Regional Eleitoral já nos disse que a avaliação é de no mínimo 25 milhões de reais para fazer a consulta pública. É um valor inacreditável, lembrando que os deputados foram eleitos para representar o povo. Então, em tese, se eu pergunto para os deputados, é exatamente para isso que eles estão lá. Aliás, é só para isso que serve o parlamento, para representar a população. Então, se eu já tenho os deputados decidindo, para que é que eu vou fazer uma consulta pública custando 25 milhões de reais? Segundo problema, se o governo federal aceitar, é o prazo, porque aí não dá tempo de fazer a consulta popular. A consulta gasta 1 ano de preparação pelo tribunal. Eu tenho só até julho. Se for sem o Propag, fora do Propag, a gente até poderia fazer a consulta, mas eu volto à pergunta, né? Se eu preciso consultar a população, para que serve a Assembleia? Ou será que então eu devia consultar a população sobre os outros temas que os deputados estão votando? Porque o deputado vota tema de interesse geral todo dia, né? Eu acho que esse tema, quando a gente votou agora o fim do referendo da Copasa, acabou ficando mais claro até para os próprios deputados. Isso é muito mais uma trava para tentar impedir esses processos do que propriamente um respeito à opinião da população sobre o tema. Ainda falando da CEMIG, né, caso tenha aqui para a Assembleia, caso o governo federal não aceite, né, não inclua aí na lista de ativos do Estado, isso tem que passar na Assembleia. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, já falou que não teria planos de nenhuma mudança ali na CEMIG. O senhor acha que
poderia encontrar uma oposição um pouco mais forte a esse tema? Mas é como eu disse, se não for pedido do governo federal, isso não é assunto para esse ano. Então, isso só é assunto para esse ano se o governo federal exigir. Se o governo federal exigir, aí nem eu, nem o presidente da Assembleia temos condição de nos opor à exigência, porque nós temos de cumprir a regra do PROPAG que os próprios deputados nos autorizaram a aderir. Nessas discussões, né, em relação às estatais aqui de Minas, a gente está aí na expectativa da privatização da Copasa, né? Qual que deve ser o modelo mais provável para a venda da companhia? O governo pode permanecer com parte dessas ações ou mesmo mantendo algumas cadeiras no conselho? Como que vai funcionar isso assim? Certamente nós vamos manter parte das ações, porque nós queremos exigir o cumprimento das metas de universalização. A privatização da Copasa só pode ser feita com garantia de que nós não teremos impacto em tarifa. Então, para deixar todas as pessoas tranquilas, quem regula o preço do esgoto e da água não é a empresa, é a Arsai. Se a gente garantir o cumprimento das metas de investimento, para que a gente tenha universalização dentro dos prazos previstos na lei, e para isso o governo vai permanecer dentro da companhia, com presença em conselho, com participação societária. Agora, o formato a gente ainda está discutindo com os bancos que foram contratados para assessorar, para a gente levantar o maior valor possível da parte que vai ser vendida. Nós temos hoje 51% da companhia. Se nós vamos manter uma parte, o que já está claro? A companhia não terá um novo controlador. Então nós vamos transformar a Copasa numa corporation, a mesma coisa que a gente estava discutindo sobre a CEMIG. Ela não terá mais um controlador, porque qualquer 1% que eu segure, eu já faço com que não haja um controlador absoluto, e nós vamos segurar mais de 1% certamente. Então a venda que vai ser feita não é do controle da companhia, é da maior participação acionária possível para a gente levantar o maior valor para esses investimentos que os mineiros estão esperando. Ainda sobre essa questão da Copasa, o senhor já mencionou que o valor, né, da venda, da desestatização, vai ser usado para essa questão dos investimentos ali, que são as contrapartidas do PROPAG. Já há uma estimativa de qual que vai ser essa arrecadação? Pergunto porque desde que foi aprovado na Assembleia, né, a companhia valorizou muito. A administração Zema tem um efeito muito positivo, né, a minha do governador, sobre o valor das empresas. Isso mostra que elas estão sendo bem administradas. A CEMIG dobrou de valor desde que o nosso governo começou. Mesmo ela não estando sendo privatizada, nem nada disso, né? Ela literalmente vale 2 vezes mais hoje. E a Copasa multiplicou por 3 o valor dela desde que nós assumimos o governo. No último ano ela voltou a dobrar de valor. Ela tinha quase dobrado e agora dobrou de valor no último ano. A companhia hoje vale cerca de 15 bilhões de reais. A nossa participação, então, se eu fosse vendê-la na bolsa, valeria 7 bilhões e pouco. Acho que é possível arrecadar mais do que isso, porque a gente ainda tem valor para entregar no formato que está sendo feito. Tem espaço para valorização da companhia, eu tenho certeza disso. Mas nós não vamos vender a companhia toda. Qual que é o nosso compromisso? Eu preciso arrecadar o dinheiro para os primeiros anos de investimento. Nos primeiros anos, a gente tem que investir 1,8 bilhão por ano. Então, o meu compromisso que eu fiz com os deputados era tentar arrecadar mais de 4 bilhões, vender participação suficiente é que, no mínimo, 4 bilhões de reais fossem arrecadados nessa operação que nós vamos fazer. Mudando um pouco de tema, agora, vice-governador, eu queria puxar para as eleições. As pesquisas que têm saído recentemente mostram o senador Cleitinho Azevedo à frente, né? E a gente sabe que existia um desejo da parte do senhor de tê-lo ao seu lado ali, talvez nessa pré-campanha, né? Nessa campanha para o governo de Minas. Esse desejo ainda existe? Qual que seria exatamente o papel do Cleitinho Azevedo ali na sua campanha? Acho que se a gente pegar o cenário mineiro, quem é o político mais relevante de Minas Gerais hoje? O governador Romeu Zema. Na sequência, nós temos 2 políticos, 2 parlamentares muito importantes. O senador Cleitinho e o deputado Nicolas Ferreira. Minhas conversas com os 2 começaram há quase 1 ano atrás. Porque eu acredito efetivamente que reunir toda a centro-direita num mesmo palanque é a melhor forma de garantir que nós não teremos um segundo turno em Minas Gerais, que nós não teremos espaço para que a esquerda tente voltar. A esquerda foi muito prejudicial a Minas Gerais. Parcelamento de salários, atraso com fornecedores, fechamento de hospitais, paralisação de obras. Isso tudo aconteceu quando a esquerda governou e governou muito mal o Estado. Nós não queremos que isso volte a acontecer aqui. Para isso, para que eles não tenham chance, basta que a centro-direita tenha reunido. Não tem nenhum cenário em que haja possibilidade da esquerda ganhar, a não ser que a gente se divida. Então, as minhas conversas com os partidos vieram avançando nesse sentido. Foi por isso que eu trouxe
União e PP primeiro, depois o PSD, onde eu me filiei, obviamente o Novo do governador Romeu Zema, mais PRD, Mobiliza, Solidariedade, DC, todos esses partidos reunidos, Podemos, reunidos em torno da sucessão do governador Romeu Zema. Me parece que a conversa com o PL está mais avançada, porque eu conversei com o presidente Bolsonaro antes dele ser preso, tive muitas conversas em âmbito nacional, em âmbito estadual, com o partido e com os parlamentares, com o presidente Domingos Sávio, com o deputado Nicolas Ferreira. Acho que a conversa está avançada, óbvio que a gente depende um pouco do cenário nacional se ajustar para a gente poder tomar uma decisão de união efetiva e definitiva. Com relação aos republicanos, o senador Cleitinho, vez por outra, diz que está à disposição para ser candidato. Eu tenho conversado com ele, converso com o senador com muita frequência, para a gente tentar encontrar um caminho de estarmos juntos. Cleitinho não me parece ser um político daquele que vai exigir espaço em chapa para que a gente construa isso. Não é o perfil do senador. Eu acho que ele, como está no meio do mandato, tem um papel importante ainda a cumprir, vai continuar contando com o meu apoio, mas eu espero poder contar com o apoio dele aqui em Minas Gerais e vou trabalhar o que for necessário para construir isso com ele. Já caminhando para o final, vice-governador, falando muito dessas articulações de quem poderia ser o vice do senhor. Na semana passada, o governador Romeu Zema veio aqui e defendeu, inclusive, o nome da vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Altoé, para ser a vice do senhor ali, incluindo o Novo nessa chapa. Como que estão essas conversas para vice? E o senhor falou que o Cleitinho não é a pessoa, né, que vai exigir espaço, mas a gente escuta algumas conversas de bastidores em que teria ali uma articulação para que o irmão dele, que é o prefeito de Divinópolis, pudesse ser o vice. Quem que seria a preferência do senhor para ser vice? Eu acho assim, desde que eu fui para o PSD, eu disse ao governador Romeu Zema que a vice era uma decisão dele. Eu espero ter uma possibilidade de construção de um mandato parecido com o que eu e ele temos, em que a gente trabalha em conjunto, e eu tenho certeza que ele tem condição de escolher esse nome, tendo o cenário político sob a visão dele. A Fernanda Altoé é minha amiga pessoal, eu brinco, assim, ela é a minha sucessora dentro da Câmara Municipal, pessoa de quem eu gosto muito, sempre trabalhei muito próximo dela, então é uma pessoa excepcional. Gleidson, irmão de Cleitinho, é do Novo, prefeito reeleito de Divinópolis, uma pessoa capacitada no executivo, porque já tem a experiência lá. Nós temos outros nomes que são também nomes importantes dentro do Novo e dentro dos partidos da nossa base. Eu acho que é uma questão da gente ir construindo isso com calma, depois que a gente entender quem são as pessoas que estão juntas. Essa construção é uma construção que tem que ser feita em conjunto, porque eu sou um governador de um mandato só. Pela regra eleitoral, eu disputo reeleição esse ano e não eleição. Como eu disputo reeleição, porque eu vou estar no cargo, o meu vice, ele tem uma perspectiva de concorrer ou assumir o governo no final. Não pode ser qualquer pessoa. É diferente de você escolher um vice para primeiro mandato, você fala, faz uma composição aí, se for o caso a gente encosta essa pessoa. Não ele vai ser uma figura de proeminência, especialmente porque eu e o governador Romeu Zema construímos uma relação de que o vice está dentro do governo. Eu pretendo continuar trabalhando desse jeito. Acredito que essa é uma decisão para abril ou maio, porque a gente vai ter que esperar o fechamento da janela partidária para entender onde cada um vai se assentar. Como é que está a chapa hoje? Nós temos União e PP com uma vaga para o Senado, que eles indicam seja o secretário Marcelo Aro, o PSD na cabeça de chapa com o meu nome, uma vaga do Senado reservada ao PL por pedido do próprio PL, então tem uma vaga do Senado que eu nunca discuto, que é a vaga que a gente entende que é do PL nessa composição. O vice, teoricamente, deveria ser de um outro partido que não esses três partidos, para a gente poder compor uma chapa o mais forte possível. Estou pronto para essa discussão. Vice-governador, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Muito obrigado, Letícia e Letícia. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.